Olá, bem-vindo ao Catálogo Acadêmico, o programa que mostra os cursos de pós-graduação do campus da USP de Bauru. Hoje você confere a especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia do Centrinho. A Radiologia Odontológica e Imaginologia é a especialidade que tem como objetivo a aplicação e interpretação dos métodos exploratórios por imagem. Os objetivos são diagnóstico, acompanhamento e documentação do sistema bucomaxilofacial e estruturas anexas. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, oferece especialização na área. E para falar mais sobre o curso, estamos aqui com a professora Isabel Maria Marque de Carvalho, que é a coordenadora da especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia do Centrinho. Professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de falar sobre o curso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a formação da senhora. Bom, eu sou formada em odontologia aqui pela Faculdade de Odontologia de Bauru, me formei em 1980 e acabei ficando por aqui, aqui na cidade mesmo. Já morava aqui na cidade, embora eu não seja daqui, eu nasci em Penápolis, a 160 quilômetros daqui, e depois da graduação eu fui fazer um pouco de clínica privada. Abri consultório na cidade, trabalhei alguns anos em clínica privada e fui convidada para integrar a equipe do Centrinho, que estava ainda em formação na área de odontologia. E nessa oportunidade eu fui convidada a fazer o curso de mestrado em diagnóstico bucal aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, pelo Dr. Luiz Casati Álvares. Fiz o mestrado, o qual eu concluí em 92. Em 97, eu consegui o meu título de especialista em radiologia pelo CRO. E aqui mesmo, a gente estando aqui no campus, a gente acaba continuando os estudos. Eu fiz o doutorado em estomatologia e consegui o meu título no ano de 2000. Em 1993, eu comecei a atuar também como docente da Universidade do Sagrado Coração. E nesse tempo, eu voltei para o Centrinho, assumindo a responsabilidade do setor de radiologia odontológica. E já em 1998, mais ou menos, a gente começou com os cursos de especialização. Professora, o que é a especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia? O que é essa área? A radiologia odontológica é uma área de complementação às outras áreas. É uma especialidade da odontologia, assim como a radiologia é uma especialidade da medicina. Então, ela, na verdade, ela ajuda os profissionais a obterem outros dados, além daqueles que o paciente fornece, que seria aqueles de anamnese, ou mesmo que o profissional consegue obter pelo exame físico. Então, no caso da radiologia odontológica, é muito importante porque uma parte do dente a gente não vê, que é aquela que fica inserida no osso. Então, essa porção do dente só é possível de ser visualizada através de uma radiografia. Então, a especialidade é justamente você aprender diferentes formas de ver as estruturas da cabeça, da face em especial, e do dente, no caso da odontologia. Professora, como essa área evoluiu ao longo dos anos? A gente fala muito de computadores, hoje auxiliando. Como que isso evoluiu ao longo dos anos? Olha, os raios-x foram descobertos em 1895 por um professor alemão chamado Röntgen. Inclusive, por essa descoberta, esse professor ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física. Então, naquela época, os filmes, as radiografias não eram como são atualmente. Eles usavam placas de vidro com emulsões de fotografia e demorava muito tempo para se obter uma imagem de uma estrutura que fosse. Para você ter uma ideia, a primeira radiografia que esse professor tirou foi da mão da esposa dele e demorou 25 minutos. De lá para cá, o que evoluiu desse período todo foi assim, a sensibilidade desses sensores que captam a radiação e a introdução do computador no sentido de facilitar e de, em vez de a gente usar uma película fotográfica ou uma película radiográfica, hoje a gente tem sensores digitais
que recebem a radiação. Essa radiação nesses sensores é convertido em algoritmos que o computador resolve e mostra a imagem para a gente. Então, de uma radiografia que no começo começou com 25 minutos, hoje é possível a gente fazer uma radiografia de uma região de dente com 0,2 segundo de exposição. Então, a evolução chegou até a radiografia ou as tomografias computadorizadas, né? Então, houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução muito grande nos exames de imagem. Essa evolução é em termos também de segurança? Quando se fala de radiologia, se pensa muito em radioatividade. Como funciona isso? Existe sempre uma certa confusão em relação a isso. Os raios-x são uma forma de radiação ionizante, mas elas são produzidas artificialmente. É diferente do raio gama. Então, quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando dos raios gamas, que são emitidos naturalmente do núcleo de elementos radioativos. O raio-x não. Ele é feito dentro de um aparelho muito parecido com a luz, né? Ou seja, são elétrons que saem no vácuo, atingem um obstáculo e quando eles são freados por esse obstáculo, além de calor, eles geram raio-x. Então, se você desligar o seu aparelho de raio-x, não tem raio-x. Diferentemente dos elementos radioativos que emitem continuamente a radioatividade. Então, como o raio-x é uma radiação ionizante, ele precisa ser indicado com cautela. Então, todos os exames de imagem que trabalham com raio-x devem ser corretamente indicados. Eles são indicados exatamente para aquilo que vai dar para o paciente um benefício que compense o detrimento que ele poderia estar sofrendo em função de estar recebendo uma radiação. Mas a gente trabalha justamente com doses muito pequenininhas para manter a segurança do paciente nesse aspecto. Além disso, em cada uma das diferentes técnicas, a gente utiliza proteções adequadas, né? O paciente vai usar um avental de borracha plombífera, um protetor de tireoide, no caso da radiologia odontológica, e as doses são realmente mantidas dentro de uma segurança muito já testada. Professor, o aluno que faz odontologia, ele já sai apto a exercer essa área? O curso de graduação em odontologia, ele dá para o aluno, na grande maioria dos cursos de graduação, a formação do aluno é para o dentista generalista. Então, o que ele aprende durante o curso de graduação é o suficiente para ele trabalhar com segurança no seu consultório. Então, ele vai fazer no consultório todas as técnicas intrabucais, e ele é capaz de interpretar também algumas técnicas extrabucais que deem para ele a segurança do trabalho, do exercício da profissão. Porém, ele não pode assumir uma responsabilidade por uma clínica que só trabalhe com radiação ou com radiologia odontológica. Ele precisa, justamente por envolver o uso de radiação ionizante, a legislação exige que ele seja um especialista em radiologia odontológica. Certo, professor, e é exatamente dessa especialização que nós vamos falar no próximo bloco. O Catálogo Acadêmico volta já. Estou adorando, o curso é muito bom. Aqui o hospital é reconhecido nacional e mundialmente, né? Então é tudo que eu estava esperando. Estamos de volta com o catálogo, hoje recebendo a professora Isabel de Carvalho, que é coordenadora da especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia do Centrinho. Professora, fala um pouco do histórico desse curso para mim. Bom, o curso começou em 1998, pelo esforço conjunto do professor
José Alberto de Souza Freitas, o Dr. Gastão, e da professora Ing Kimberly Trindade, que na época era a presidente da pós-graduação do Centrinho. Então o curso começou tímido, com apenas 2, 3 alunos, mas já com a estrutura que ele tem hoje, né? Com a estrutura curricular, com a grade curricular, com todas as atividades até então. A gente tinha um menor número de vagas e no começo tivemos pouca procura justamente por dificuldade de divulgação. Mas de lá para cá a gente já formou uns 50 ou 60 radiologistas, né? Porque justamente teve alguns anos em que a gente teve um menor número de alunos e outros anos a gente teve um maior número, mas o curso desde 98, a cada 2 anos a gente vem renovando as turmas. Professor, o que é visto na parte teórica desse curso? O curso nosso, ele é desenvolvido, ou ele tem basicamente um corpo de disciplinas que a gente chama de área de concentração, tem um corpo de disciplinas que chama de domínio conexo e tem aquelas disciplinas que são obrigatórias a todos os cursos de especialização. Na área de concentração, a gente tem apenas 3 disciplinas. A primeira seria Fundamentos da Radiologia, na qual o aluno vai aprender a teoria da radiação, a teoria do filme, dos sensores, do processamento radiográfico, da radiobiologia, da radioproteção e ainda ele tem todas as noções sobre o controle de qualidade em radiografia. A segunda disciplina importante desse grupo é justamente a de técnicas radiográficas, onde o aluno vai aprender as diferentes técnicas intrabucais, que seriam aquelas em que o filme ou o sensor que vai receber a radiação fica dentro da boca do paciente, e aquelas outras extrabucais, na qual o filme está fora da boca do paciente, além de métodos de diagnóstico atual, como umas tomografias, mesmo aplicação de ultrassom ou noções de ressonância magnética, nesse grupo de disciplina. E a terceira, que a meu ver é o cerne da própria profissão do radiologista, é a disciplina de interpretação radiográfica, onde o aluno vai aprender a identificar as alterações que ele está vendo na imagem obtida. E através do estudo, isso requer um estudo constante, né? Porque a gente todo dia está vendo coisas diferentes nas radiografias. Então, é a partir da imagem e do estudo da interpretação radiográfica que o aluno depois vai estar apto a reconhecer uma patologia, uma alteração que fuja do que aquilo que seria o normal. Nas disciplinas de domínio conexo, são sempre áreas que complementarão a formação do radiologista. Então, tem assim a parte de cefalometria, que é onde ele vai estudar todos os pontos craniométricos da cabeça para poder depois ajudar um colega a dizer para o paciente se ele tem um padrão de crescimento vertical ou um padrão mais horizontal. E outros dados que vão ser importantes para o ortodontista, por exemplo, estabelecer o tratamento do paciente. Além disso, ele tem ética, tem a disciplina de ética, tem a disciplina de patologia, de anatomia, que é muito importante para o aluno ter a base da estrutura macroscópica, para depois ele entender a estrutura bidimensional numa radiografia, e outras que têm a ver com a metodologia do trabalho científico, emergências odontológicas, etc. E a prática, professora? A prática, particularmente no nosso curso, ela é muito importante. O aluno tem uma quantidade de horas. O nosso curso, para você ter ideia, o Ministério da Educação exige que o curso de Radiologia Odontológica e Imaginologia tenha no mínimo 750 horas. O nosso oferece 2.480 horas. E a grande maioria dessas horas é em atividade prática. Então, o aluno nos ajuda
a atender os pacientes que estão em rotina de atendimento nas clínicas de odontologia do Centrinho. Então, todas as áreas da odontologia requisitam exames radiográficos na seção de diagnóstico bucal, que é onde está instalada a radiologia odontológica. Então, os alunos matriculados no curso, eles nos ajudam atendendo todos esses pacientes. Professora, por ser do Centrinho, é uma radiologia diferente? Os casos acabam sendo mais complexos? A técnica radiográfica é a mesma, tá? Não muda nada, é a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma, em alguns casos, a gente tem que fazer algumas adaptações na técnica. E o que às vezes acontece mesmo, e até o que nos frustra um pouco, é que como o paciente que a gente atende aqui no hospital tem deformidades, principalmente na região da maxila, a gente não tem, normalmente, um resultado de imagem tão bom como a gente teria com um paciente que não tem malformações. Por que isso? Porque os aparelhos são normalmente dimensionados por um paciente que não tem essas malformações. Então, quando a gente vai colocar o paciente nesses aparelhos, a gente às vezes tem que fazer alguns ajustes para que a imagem final não fique tão prejudicada, em função do aparelho, não em função de alguma alteração ou alguma dificuldade, mas isso porque o aparelho é limitado na sua adaptação. Professora, vamos fazer mais um breve intervalo e depois vamos falar mais sobre como se inscrever nesse curso. O catálogo acadêmico volta já. Então, eu sou de Teresina, no Piauí, e o Centrinho é uma grande referência nacional e internacional no atendimento, né, tratamento de pessoas com fissuras e com síndromes. E lá em Teresina eu tive alguns professores da graduação que também fizeram o curso aqui e a gente acaba ficando sabendo. Estamos de volta com o catálogo, hoje recebendo a professora Isabel de Carvalho, que é a coordenadora da especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia do Centrinho. Professora, qual que a senhora acha que é o diferencial dessa especialização aqui? Olha, tem duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que o nosso curso é totalmente gratuito, né? Então isso conta bastante. E é uma coisa assim muito especial, porque o aluno, principalmente o aluno que acabou de se formar, que ainda não tem compromissos com uma clínica privada, que pode ficar mais um pouquinho sendo mantido pelo pai, ele costuma procurar não só o curso da radiologia, como os demais cursos do Centrinho, que tem essa característica. Então, a primeira diferencial é o fato do curso ser gratuito. E o segundo é justamente o grande número de atividades práticas que a gente dispõe para o paciente, para o aluno fazer. Então, ele tem, além de todo o treinamento das técnicas, ele vai também passar todo esse tempo com a gente fazendo os laudos, elaborando os laudos, ou seja, estudando a interpretação, para ele ter no final do curso uma formação sólida, não só da técnica, que na clínica privada dele provavelmente não vai ser ele que vai fazer, mas ele precisa conhecer em profundidade para poder exigir do seu funcionário um perfeito desempenho dos aparelhos, mas o principal é justamente o treinamento da interpretação para que ele possa fazer um laudo bem elaborado e ajudar o colega que requisitou o exame. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso diferencial é a quantidade de horas práticas que a gente oferece para o aluno. Qual que é o perfil do aluno para se dar bem nessa área, professora? Olha, eu acho que, como em toda a área da saúde, o aluno precisa estudar, precisa gostar de estudar. Na radiologia, de uma certa forma, isso é constante.
Eu costumo dizer para os meus alunos que eu estou sempre aprendendo. Todo dia aparece uma coisinha diferente, uma coisa que nos leva a pensar, olha, isso pode ser, essa imagem pode ser dali, daqui, e a gente está sempre estudando. Capacidade crítica, reflexiva, sem dúvida nenhuma, um profissional da área de saúde, como em outras áreas, precisa ter ética, né? Precisa trabalhar com seriedade, com rigor científico e técnico. Então, eu acho que não é muito diferente das outras áreas, né? É o que a gente normalmente até exige, né? Pelo menos enquanto o aluno está aqui com a gente. Qual que é a duração do curso? O curso tem duração de 2 anos, o aluno até consegue trabalhar, porque a gente exige que ele faça 28 horas por semana. Dessas 20 horas são diurnas, principalmente das atividades práticas, e 8 horas noturnas, que são as aulas teóricas que ele precisa assistir. E quantas vagas, professora? A gente tem um mínimo de 4, o curso funciona sempre com um mínimo de 4 alunos e o máximo de 10. Entendi. E para se inscrever, como o aluno faz? A inscrição, normalmente, é feita pelo site do Centrinho, e na época, normalmente no final do ano, começo do ano, sai no próprio site do Centrinho sai um chamado sobre os editais que estão sendo proclamados no próprio site, falando dos cursos. Entendi. Professora, como que é o processo seletivo? O processo seletivo consta de uma prova de conhecimentos específicos de radiologia odontológica em nível de graduação. E depois uma avaliação de inglês. Eu preciso saber se o meu aluno tem condições de ler o mínimo de inglês, porque ele, durante o curso, ele vai fazer seminários, vai apresentar trabalhos em outros conclaves, alguma coisa assim. É interessante sempre que ele conheça um pouquinho de inglês. Além disso, a gente faz uma análise curricular. Não que isso vá excluir alguém, só para a gente saber o nível de formação, nota que o aluno tirou, interesse, o que o aluno fez durante a graduação. Basicamente, o processo seletivo consta disso. Além de ser gratuito, há possibilidade de bolsas para esses alunos? Não tem. A gente ainda não conseguimos esse tipo de ajuda, né, de fomento para os alunos da especialização. Geralmente é mais para mestrado e doutorado, né? A especialização é considerada uma pós-graduação lato sensu, né? E aqui no Centrinho ela não tem bolsa. Excelente. Professora, queria que a senhora fizesse um convite para a galera vir pelo menos conhecer o curso. Eu convidaria todos os alunos que estão concluindo o curso de de odontologia, de graduação em odontologia, que viessem conhecer o hospital. Não só o setor de diagnóstico bucal, mas todo o setor odontológico, né? E aqueles que tiverem interesse especificamente na radiologia odontológica, conhecer o nosso setor, conversar com os alunos que estão fazendo o curso agora, visitar as instalações, serão todos muito bem-vindos. Professora, queria agradecer de novo por ter participado do nosso programa e o catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Vai acrescentar grandemente, já que o meu país é carente de curso de especialização e os que têm, porque como eu tenho já um tempo que não estou lá, eu acho que são muito recentes. Então, eu vou chegar e vou ter novas oportunidades de trabalho.